Filipenses capítulo 2, meu texto favorito, diz a partir do versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vou repetir esse versículo, olha só: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora aqui, João capítulo 14, nós vamos ler o versículo 12 em diante. Diz assim, ó, Jesus dizendo: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Repetindo aqui o versículo 2, ele diz: aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas. Amém? Esses dois textos eu gosto muito, porque eles trazem duas coisas muito importantes. A primeira delas, não sei se você reparou que eu repeti, a primeira é um conselho, diz: seja a atitude de vocês a mesma de quem? Me ajuda aí, a mesma de quem? De Cristo Jesus. Ou seja, há um pedido aqui, há um conselho aqui. Jesus nos convida através da sua palavra para nós sermos iguais a Ele. Paulo também diz o seguinte: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, há um convite para nós sermos iguais a eles. Isso significa que há um pedido de Deus, da parte dele, para mim e para você, para que você seja cristão, certo? Vocês estão comigo? Me ajuda aí que eu voltei, hein? Voltei e estou empolgado. No segundo texto que a gente leu, Jesus está dizendo que sendo cristão, nós poderíamos fazer as mesmas coisas que ele fez, e mais do que isso, coisas ainda maiores. Sabe o que significa isso? Significa que o pedido de Deus para mim e para você é que nós sejamos cristãos, mas não é qualquer cristão, não é um cristão mediano, não é um cristão básico, é um cristão acima da média. É um cristão que faz coisas grandes, um cristão que faz coisas maiores do que Jesus fez através do nome de Jesus. É tipo um super cristão, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas antes vamos orar então. Fecha o olho aí, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade nessa noite de estarmos aqui reunidos mais uma vez. E Senhor, que privilégio que é para nós podemos, Senhor Jesus, ouvir a Tua palavra, compartilhar da Tua palavra e sermos ministrados por Tua palavra que é viva, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor, à luz destes textos que nós lemos, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, e que, Senhor, a única voz ouvida aqui seja a Tua voz e não a minha, porque eu, inclusive, Senhor, estou aqui numa posição de alguém que precisa, Senhor, da Tua graça, alguém que deseja ser ministrado e transformado por Ti, Senhor. Por isso fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, tendo já agora esse pano de fundo aqui que eu falei, em cima desses dois textos, não sei se todos sabem, mas acho que a maioria sabe, ou aqueles que nos acompanham no Instagram, se bem que eu postei bem menos dessa vez, quem postou mais foi a Marininha. Nós acabamos de voltar de viagem, eu e Marina chegamos quinta-feira de viagem, nós estávamos nos Estados Unidos, foi um tempo maravilhoso, a gente visitou Dallas, pessoal que estava lá, da igreja de lá, estivemos lá na casa de um grande amigo meu, Luiz.
Depois nós fomos para Orlando, tivemos lá inclusive com o pastor Melvin, que pregou aqui, que é o pastor da igreja. Visitamos a igreja lá, mas foi muito legal, a gente curtiu pra caramba. Mas uma das experiências que nós vivemos lá, e gente, já vou dizer para vocês, Deus fala com a gente muito em várias coisas. Então vocês vão ouvir muito sobre essa minha viagem, porque Deus falou comigo muito através de coisas simples que eu vivi lá. Mas uma das coisas mais legais que eu vivi lá nesse tempo é que eu e a Marina, a gente foi um dia passear no SeaWorld. Nossa, rasguei o inglês agora. Marina que está assistindo, me perdoe. Nós fomos no SeaWorld. Tem uma foto aí, dá para pôr a foto? Olha lá, gente. Eu, Marininha e a orca ali no fundo. Tá vendo, ó? A gente foi lá ver o show das orcas. É impressionante. Mas eu não quero falar hoje sobre as orcas. Outro dia eu falo. Mas nós estávamos lá no SeaWorld. Logo que a gente chegou, a gente entrou e aí tem um monte de montanha-russa. Eu gosto de montanha-russa. Mas me pegou quando eu vi lá que tinha um lugar que dava para ver os golfinhos nadando embaixo da água. E gente, quando tem uns animais no parque que eu vou, eu pareço uma criança, velho. Tipo, as crianças ficam felizes de ir na Disney, eu fico feliz de ver os animais. Aí eu, Marina, tem golfinho, velho. Pelo amor de Deus, Marina, vamos ver o golfinho. Aí fomos lá ver os golfinhos, entramos assim, é um aquário embaixo da água, dá para ver os golfinhos nadando, cara. Coisa mais linda do mundo. Fiquei impressionado com os golfinhos, que bicho fofo, velho, queriam para mim. Até falei para Marina, será que não dá para a gente ter um aquarinho lá em casa, criar um golfinho? Aí a Marina me ignora quando eu tenho essas ideias, mas beleza. Mas gente, eu achei muito bonito os golfinhos, impressionante, eles parecem ser super inteligentes e tal. E aí quando a gente saiu desse lugar, desse aquário, tinha lá um lugar assim que é tipo uma arquibancada. E aí estava escrito lá, show dos golfinhos. Aí eu falei, Marina, se eu amei ver os golfinhos nadando, um show dos golfinhos deve ser ainda mais maravilhoso. E como eu estou apaixonado pelos golfinhos, eu vou. Se você não quiser ir, o problema é seu. Aí entrei nesse lugar, sentei lá. E aí, gente, vem uma instrutora, ela começa a falar, porque os golfinhos são bichos inteligentes, e não sei o que, tal. E aí, do nada, uma piscinona assim, surge um golfinho dando um mortal, velho. Ele gira e pum, cai na água de novo. Eu trouxe um vídeo, põe aí o vídeo. Vocês vão ver agora o golfinho. Olha lá, ó. Calma que tem mais. Não, calma que tem mais. Agora o golfinho, olha lá ele lá no fundo. Mano, que bicho bonito, velho. Olha isso. Não, calma. Olha agora o que ele vai fazer. Depois, se vocês quiserem, tem mais vídeo. Eu posto no Instagram para ver. Olha lá. Você é louco. Beleza. Vamos aplaudir os golfinhos, gente. Tenho certeza que nesse momento, eles lá no SeaWorld estão ouvindo esses aplausos aqui super felizes. Mas aí, gente, olha só. Ali, presta atenção aqui. Ali Deus já me mostrou algo muito louco. Sabe o que foi? Que quando eu entrei primeiro para ver os golfinhos, eu fiquei impressionado com os golfinhos. Só que quando eu vi esses golfinhos aqui, cara, eles eram muito mais impressionantes do que os outros. Eles eram tipo bem maiores, bem mais fortes, bem mais inteligentes. E aí eu então Deus começou a me falar e começou a me lembrar de outra experiência que eu vivi, que eu vou compartilhar com vocês. Mas o ponto que eu entendi aqui, e Deus estava falando comigo, olha que coisa bizarra, Deus falando comigo através dos golfinhos, gente. Olha só, que tinha os golfinhos que eram legais pra caramba, mas tinham outros golfinhos que eram muito mais espetaculares do que eles. Era o mesmo animal, só que um era muito mais forte, muito mais preparado, muito mais inteligente, muito mais capacitado. E isso já me impressionou. E aí eu lembrei de uma outra história que eu participei.
E eu quero que você preste atenção nessa história agora. Antes de virar pastor em tempo integral, eu trabalhava com cinema. E eu participei da produção de um reality show sobre cavalos. Alguns aqui entendem mais de cavalos, porque às vezes tem algumas atitudes parecidas. Mas foi uma experiência muito massa. E quem estava fazendo esse reality show era uma empresa de saúde animal. Ou seja, tinha a ver com saúde dos animais, dos cavalos. E aí, gente, o reality show eram 6 episódios. E aí o que acontece? Qual que era o tema do reality show? Eram 4 treinadores de cavalos que iam escolher cavalos normais, simples, como conhecidos famosos pangarés. Olha aí para quem está do seu lado, vê se você encontra um pangaré por aí. Eram os pangarés. E olha só, presta atenção, esses caras eram tipo campeões de montaria. E aí a missão deles era transformar aqueles cavalos pangarés, transformar aqueles cavalos fracos em cavalos campeões, em super cavalos. E aí eram 6 episódios. O primeiro episódio era para eles conhecerem os cavalos. Guarda isso que eu estou falando, porque daqui a pouco vai fazer sentido. O primeiro episódio então era as pessoas conhecendo os cavalos. Eles olhavam os cavalos e escolhiam: esse aqui é fraco, mas acho que esse aqui vai dar. O segundo episódio era usando um produto da empresa que chamava Equalan Pasta, que era um vermífugo. Ou seja, eles escolhiam um cavalo, começavam a tratar para tirar os vermes do cavalo. O terceiro episódio era de um produto chamado Gastrogard. Estou fazendo maior propaganda aqui. Que era basicamente, eles faziam tipo uma endoscopia nos cavalos e viam se tinha úlceras dentro do estômago dos cavalos. Via se tinha feridas dentro do organismo do cavalo e tratavam aquilo. O quarto episódio era em cima de um outro produto chamado Equalan, que eles suplementavam os cavalos. Ou seja, eles começavam a mudar a alimentação dos cavalos. O quinto episódio era em cima de um outro produto chamado Equalan Reforce, que era uma suplementação mais forte. E mais do que isso, agora eles pegavam aqueles cavalos que eles tiraram os vermes, trataram a úlcera, mudaram a alimentação e levavam para o campo para treinar, porque ele precisava virar um cavalo campeão. Então ele começava a saltar, a correr e começava a fazer um monte de coisa. E o último episódio era mostrando que aqueles cavalos tinham se tornado grandes cavalos. Aí agora, pegando essa história, você deve estar pensando assim: o pastor falou dos golfinhos, o pastor falou dos cavalos, e o que isso tem a ver com os 2 textos que a gente leu lá no começo? Quem está pensando isso, levanta a mão. Obrigado pela sinceridade dos que levantaram a mão. Mas a questão, o que isso tem a ver? Lembra dos 2 textos que a gente leu? Um falava sobre você ser cristão, ter as atitudes de Cristo. O outro falava de você não ser um cristão básico, de você ser um cristão forte, diferenciado, acima da média. E aí o que acontece? O próprio Jesus garante para a gente que a gente poderia ser assim. E juntando então essas 2 coisas, esses 2 textos, significa que Deus nos está chamando para ser um cristão muito mais forte do que a gente acha que a gente pode ser. Um cristão que faz a diferença nos lugares. Um cristão que transforma, muda os ambientes por onde ele passa. Um cristão que é cheio do amor de Deus e transborda o amor de Deus por onde ele passa. Não é um cristão comum, não é um cristão 007, agente secreto que ninguém sabe na escola que é cristão. Não, é alguém que faz a diferença. É alguém forte, alguém que consegue permanecer firme diante das tentações que aparecem. Alguém que tem autoridade para orar por alguém que está precisando, mesmo sem conhecer aquela pessoa. Jesus está chamando eu e você para ser um cristão diferente, ser um super cristão, não é um cristão qualquer. E sinceramente eu quero ser assim. Quem aqui quer ser assim? Quem aqui quer ficar no básico? Levanta a mão.
Agora quem aqui quer subir de nível? Quem aqui quer ser diferente? Quem aqui quer crescer mais e falar: Senhor Jesus, eis-me aqui para ser um cristão acima da média? Levanta a mão. E aí, gente, o ponto disso tudo que eu estou falando é que quando nós então colocamos esse desejo para a gente: pô, eu quero ser diferente, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é: tá, mas e eu? Tipo, eu não me sinto capaz para ser esse cristão. Eu não me sinto capaz para ser alguém diferenciado. Eu não me sinto capaz de ser um cristão que quando vê um doente tem ousadia para orar por cura. Eu não me sinto um cristão pronto. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala: Senhor, eu até quero ser um cristão acima da média, mas eu estou cheio de pecado. Eu estou cheio de problema. Eu não sei o que fazer para ser esse cristão acima da média. E a resposta, gente, presta atenção. A resposta é que sozinhos nós não podemos fazer nada mesmo. A resposta é que nós, sem Jesus, não podemos nos tornar alguém diferenciado. Nós precisamos de Jesus para ser alguém acima da média. E aí agora, fazendo então a comparação para ficar claro, a verdade é que, fazendo um comparativo com um reality show, vocês estão ouvindo aqui? Fazendo um comparativo com um reality show e com aqueles golfinhos normais que eu vi lá no SeaWorld, talvez eu e você, quando Jesus chega e olha para a igreja, ele encontra pessoas que, assim como aqueles cavalinhos, são fracos, não tem tanta capacidade. Talvez ele olhe para a gente e encontre a gente como os meros pangarés, encontra a gente como golfinhos fracos. Ou seja, Jesus olha para a gente e às vezes não encontra nada. Mas o que Deus estava falando comigo lá no SeaWorld, que falou comigo sobre o reality show, e eu quero falar para você aqui, que da mesma maneira como é possível treinadores escolherem cavalos que não são inteligentes como eu e você, e transformar um cavalo pangaré num super campeão, Jesus pode olhar para a sua vida hoje e transformar você de um cristão qualquer, de um cristão simples, de um cristão médio, em um cristão muito acima da média. Ser uma menina, um menino que nos lugares onde você está, as pessoas olham e falam: cara, essa pessoa ela é muito diferente, ela carrega algo que contagia esse lugar. Jesus, ele olha para você, e assim como aqueles treinadores escolheram aqueles cavalos no reality show que eu participei, Jesus, ele olhou para mim e para você, e ele nos escolheu. Nós fomos escolhidos pelo Deus mais poderoso que existe, pelo único Deus poderoso, pelo Senhor que nos ama acima de todas as médias, pelo nosso próprio Criador. Ele te criou e Ele te escolheu para ser além daquilo que você pode ser. Se você olhar para as suas capacidades, você não vai conseguir encontrar elas, mas Jesus está olhando para mim e para você e falando: eu posso te transformar em alguém que faz coisas maiores. Eu posso te transformar em alguém que vai transformar os ambientes onde você passa. Hoje você olha e fala: não é possível, me conhecendo não é possível. Mas Jesus olha para você e fala: é possível sim, desde que eu te coloque dentro do processo que eu tenho para a sua vida. Há um processo de Deus. Por isso que Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E Jesus ainda diz também naquele texto que nós lemos de João: vocês podem fazer as mesmas coisas que eu fiz. Você quer ver tudo que Jesus fez? Vai lá ler o Evangelho, você vai ficar impressionado. Mas Jesus ainda garante que você pode fazer coisas ainda maiores. Em 1 Pedro capítulo 2 diz assim: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Jesus está olhando para mim e para você e dizendo: talvez está na hora de você sair do ambiente médio, da mediocridade.
Talvez está na hora de você deixar de ser um cristão comum e se transformar num cristão acima da média, se transformar num super cristão. Talvez está na hora de você deixar de ser um pangaré e se tornar um campeão. Talvez está na hora de você deixar de ser um golfinho que fica nadando para os outros ver e começar a ser o golfinho que dá os mortal. Estranho falar isso, né? Mas olha só que louco. Vocês prestaram atenção nos episódios do reality show que eu falei? Esses episódios são mais ou menos o mesmo processo que Deus precisa colocar sobre a nossa vida. Então é por isso que eu quero aplicar com vocês agora cada um desses episódios, para que fique claro. Então não sei se vocês lembram, o primeiro episódio que eu disse era sobre aqueles homens conhecendo os cavalos. Lembra disso? Então diga para a pessoa que está do seu lado, a primeira coisa que você precisa entender do processo, para que Deus te transforme num super cristão acima da média, diz para essa pessoa, você precisa descobrir quem você é. Fala mais forte aí, gente, chama a atenção de quem está do seu lado, fala, você precisa descobrir quem você é. É isso aí. Olha só uma coisa, presta atenção aqui uma coisa. Tem muita gente, olha aqui, tem muita gente que na sua vida com Deus está tentando ser alguém que não é. Tem muita gente que está tentando fingir para Deus ser alguém que de fato não é. Sabe o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que quando nós nos tornamos cristãos, a gente entra num processo de se tornar santos, de se tornar parecido com Jesus. Só que isso passa pelo processo da gente olhar para a nossa vida, reconhecer quem a gente é, para que Jesus faça isso na nossa vida. Às vezes a gente ignora quais são as nossas fraquezas e simplesmente fala, agora que eu tenho Jesus está tudo bem. Mas Jesus ainda está esperando você olhar para você e falar, Senhor, eu tenho estas fraquezas, esse sou eu, essa é minha dificuldade, este é meu problema, para que aí então Ele venha e comece a te transformar. Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios, ele diz, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus se repouse em mim. Sabe o que Paulo está dizendo? É que quanto mais ele se considera alguém fraco, quanto mais ele reconhece quais são os seus problemas, mais o poder de Deus repousa sobre ele. Então preste atenção uma coisa, a gente precisa ser sincero com Deus, e assim por exemplo como Isaías quando encontrou com Deus, o que ele disse? Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Então Deus vem e purifica os lábios de Isaías, mas antes ele precisou reconhecer quem ele era. O centurião romano, ele diz para o Senhor, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. E quando ele reconhece, Senhor, eu sou muito fraco, sou inferior ao Senhor, eu não sou digno, então Jesus vai e faz aquilo que o centurião precisava. E conforme as pessoas vão reconhecendo, assim como Paulo também diz, eu sou fraco, eu sou esta pessoa, eu sou isso, eu sou aquilo, o poder de Deus vai transformando a nossa vida. Então o que eu quero que você entenda nessa noite é que a primeira coisa que precisa acontecer, que quando Jesus olha para a sua vida, Ele vai enxergar tudo que você é, Ele vai enxergar os teus detalhes, as tuas fraquezas, mas eu quero que você entenda que é importante você também enxergar quem você é, você enxergar as tuas fraquezas, você enxergar qual é o teu espinho na carne, para que você fale, Senhor, eu sou essa pessoa, eu sou um homem de lábios impuros, eu tenho este problema, e eu preciso que o Senhor me transforme. Está na hora da gente parar de ignorar quais são as nossas fraquezas e entregar elas para Jesus. O segundo episódio falava sobre vermifugação, ou seja, tirar os vermes.
Então diz para a pessoa que está do seu lado também, diz assim: você precisa tirar os vermes da sua vida. Sabe o que significa esses vermes? Olha só, presta atenção aqui. O verme é aquele bichinho pequenininho que às vezes a gente nem vê. E o verme, quando ele entra numa planta, num animal ou em nós, o maior problema do verme é que ele suga os nutrientes nossos que são bons e deixa a gente fraco, deixa o animal ou você, nós seres humanos, desnutridos, até possivelmente nos levar à morte. E para curar, precisa de um remédio. E presta atenção aqui, na sua vida espiritual, o pecado é exatamente assim. O pecado é exatamente como esse verme. O pecado, ele vem, ele entra, às vezes de forma sutil na nossa vida, ele entra de forma que a gente nem percebe às vezes, e é algo tão pequeno, algo que a gente considera tão irrelevante, que quando ele entra, ele começa a sugar os nutrientes de Deus para você, ele começa a te deixar desnutrido, começa a te deixar cada vez mais fraco, começa a te deixar cada vez menos sensível a Deus, e como resultado, ele pode nos levar à morte. Não uma morte física, mas uma forma tão longe de Deus que nós estamos mortos espiritualmente. Mas o pecado, ele não resiste quando você decide tirar ele da tua vida. E o remédio para tirar o pecado da nossa vida é o arrependimento e a graça de Jesus. O remédio para tirar o verme do pecado da nossa vida é Jesus. É por isso que quando João encontra com Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus, ele veio para limpar a tua vida e tirar o que te deixa desnutrido, tirar o que te deixa fraco, tirar aquilo que te afasta de Deus e te dá vida nova. Mas presta atenção numa coisa. No episódio dos cavalinhos, sabe o que eles precisavam fazer com aqueles cavalos? Eles precisavam aplicar o remédio todo dia. Todo dia era aplicado o remédio. E se Jesus é o remédio para tirar os nossos pecados, você precisa botar Jesus para dentro da sua vida todos os dias. Você precisa escolher Jesus todos os dias. A escolha por Jesus não é só quando a gente se converte. A escolha por Jesus é diante de todas as situações que você passa, diante de todas as propostas que são feitas para você, diante de todas as tentações que acontecem. Você precisa escolher Jesus. Jesus é o remédio. Nós precisamos ter a disciplina de deixar que Jesus nos purifique, escolhendo por Ele todo dia. Dando continuidade, a terceira coisa, o terceiro episódio, era para tirar as úlceras. Então, fala para quem está do seu lado aí, para a gente não perder o costume. Fala: você precisa limpar as suas feridas. Fala mais forte. Você precisa limpar as suas feridas. Olha só, não sei se você sabe, mas a úlcera, ela é quando uma série de feridas que não foram tratadas, elas começam a se juntar, e aquelas feridas que não são tratadas, elas tomam uma posição maior do que elas podem dentro do nosso organismo. E aí se torna um problema muito maior. Mas o ponto principal é que a úlcera, ela surge a partir de uma simples ferida que não foi tratada. Às vezes uma ferida pequena que não foi tratada, ela pode gerar outra, ela pode crescer, que gera outra, até se tornar uma úlcera. E deixa eu te falar uma coisa, presta atenção aqui. Na nossa vida espiritual é assim também. Quando a gente
não trata as nossas feridas. Muitos de nós temos feridas dentro da nossa vida espiritual e emocional. Muitos de nós passamos por problemas, fomos feridos por situações como, por exemplo, dentro da nossa casa. Coisas que às vezes o seu pai, a sua mãe, o seu tio, sua tia, seu avô, sua avó, seu cachorro, seja lá quem for. Aí cachorro é mais difícil. Mas às vezes coisas que te falaram dentro da tua casa, que gerou uma ferida dentro de você. Às vezes abusos que nós passamos, seja ele de qual tipo for. Coisas que foram faladas para você, palavras que foram lançadas ruins sobre você, bullying que você sofreu dentro da tua escola. Isso tudo vai gerando ferida na nossa vida emocional, vai gerando ferida na nossa vida espiritual. Às vezes a gente fica ferido por algo que nós mesmos fizemos. E aí o que acontece? Conforme o tempo vai passando, e quando nós deixamos de tratar estas feridas, logo que elas acontecem, elas vão se juntando dentro de nós e vão formando uma úlcera. E presta atenção aqui agora, guarda isso que eu vou falar. Só Deus pode limpar e sarar as nossas feridas mais profundas, não importa ela qual seja. Mas, guarda isso que eu vou falar, há uma ferramenta poderosíssima que Deus usa, e Deus disponibilizou para mim e para você, para nós tratarmos as nossas feridas. E a ferramenta se chama perdão. A ferramenta é uma simples ação, chamada perdoar. Quando nós perdoamos, nós somos sarados. Quando você tem feridas dentro de você, emocionais ou espirituais, quando nós pedimos perdão, nós somos sarados. Quando nós aceitamos o perdão sobre a nossa vida, nós somos sarados. Só que muitos de nós hoje não conseguimos pedir perdão. Muitos de nós hoje não conseguimos perdoar. Mas entenda uma coisa aqui, não importa o quão grande, o quão grave foi o que a pessoa fez, ou o que alguém fez, ou o que você fez que te gerou a ferida, o perdão é a ferramenta mais poderosa para limpar. E quando nós perdoamos, não se trata de uma questão de justiça ou injustiça, não se trata com você ser justo ou injusto com a pessoa que te fez mal, não é isso. O perdão significa limpar a nossa alma, o perdão significa limpar o nosso coração, aceitar o perdão quando nós erramos, aceitar o perdão de Deus sobre a nossa vida, significa ser sarado e ter paz na nossa vida. Quantos de nós aqui temos carregado feridas, temos permitido no nosso espírito ou na nossa alma ser criado úlceras que já poderiam ter sido curadas, de problemas que já poderiam ter sido perdoados, de coisas que você já poderia ter pedido perdão, mas você não está tendo essa coragem de usar essa ferramenta e está deixando isso te matar por dentro. Jesus é aquele que pode curar as nossas feridas. A quarta coisa que aqueles treinadores fizeram, depois de tirar os vermes, de tirar e limpar e curar as feridas, aqueles treinadores pegavam e começavam a dar suplemento para aqueles animais. Presta atenção numa coisa, em 1 João no capítulo 2, diz: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, vocês venceram o maligno. Esse texto de João não é para qualquer pessoa, é para você. Deus está falando com você nesse texto aqui, porque Ele está dizendo que você não é alguém fraco, você é alguém forte, desde que você se alimente das coisas certas. E para o cristão que quer ser acima da média,
a suplementação certa para você ser forte, para você vencer o maligno, para você transformar os lugares onde você está, sabe qual é? É a palavra, é uma vida de oração, é uma vida de jejum. Deixa eu te falar uma coisa, um cristão que não está disposto a se alimentar das coisas certas, um cristão que não está disposto a se alimentar da palavra, nós estamos aqui com um projeto de ler a Bíblia em 100 dias, cara, se você quer ficar num raso, não entra nesse projeto. Agora, se você quer crescer, se você quer suplementar a tua vida espiritual, entra nesse projeto rápido, porque isso não é para me agradar, não é para agradar o Nazatim, não é para cumprir uma missão, é para suplementar a sua vida, é para dar o alimento certo, porque aí você estando forte, não vai ter verme, não vai ter pecado, que vai conseguir te deixar fraco, porque você está ficando forte. Quer ser alguém diferenciado? Eu sei que é difícil, gente, mas comece a experimentar o que é ter uma vida de oração dentro da sua casa. Quantos de nós só falamos com Jesus quando estamos aqui? Está na hora de você começar a falar com Jesus em todo lugar onde você estiver. Falar com Jesus em todos os ambientes onde você está. Jesus, ele fala para Satanás, quando ele vem tentar Jesus, ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Seja forte na palavra, seja forte na oração, seja alguém que jejua, mas mano, sai da mediocridade. Está na hora de você assumir uma posição, pegar essa palavra aqui e comer ela, se alimentar dela. E por último, a última coisa que aqueles treinadores faziam era dar um suplemento ainda mais forte. E vocês lembram o que eu falei? Era agora que aqueles cavalos já estavam fortes, era levar eles para o campo. Antes eles estavam sendo treinados dentro de um quintal, agora eles vão para a prática. E você sabe o que a palavra de Deus diz para nós? Lá em Atos, no capítulo 4, a Bíblia diz que, olha só o que está escrito, diz, e tendo orado, os homens que estavam ali estavam orando, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aí você sabe o que aconteceu depois? Cheios do Espírito Santo, eles anunciavam a palavra com ousadia. Presta atenção, fala para quem está do seu lado. Você precisa se encher do Espírito Santo e ir para cima, e ir para o campo. Sabe o que eu quero dizer? Olha só, a Bíblia conta sobre 12 homens que foram escolhidos por Jesus para andar com Ele. Foram escolhidos por Jesus para serem discipulados por Ele, para aprenderem todos os dias com Ele o que era ser cristão. Quando Jesus morreu, sabe o que eles se tornaram? Alguém sabe? Um nada. Mas quando o Espírito Santo os encheu, aqueles homens que tinham andado e aprendido sobre Jesus, tudo aquilo que eles viveram começou a fazer sentido, começou a ferver dentro deles. O que eu quero dizer para você, para a gente acabar, é que quando a gente está firme com Deus, a gente já é diferente, mas quando você suplementa a sua vida com o poder do Espírito Santo, quando você enche o teu coração, quando você clama, quando você busca, quando você enche a tua vida de santidade, busca ao Senhor, ao Espírito Santo, deixa eu te falar uma coisa, você quando for para o campo, você não vai ser medíocre, você vai ser alguém grande. Isso quem garante é a palavra, não sou eu. Aqueles homens oravam, e quando eles oravam, eles eram cheios do Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo, eles anunciavam a palavra com ousadia. Deixa eu te falar uma coisa,
Às vezes você está tentando arrumar formas e oportunidades e pensando qual é o melhor jeito de falar de Jesus na tua escola, no teu trabalho, na tua faculdade. Talvez você precise mudar a estratégia. Em vez de ficar pensando em formas de falar de Jesus na escola, você precisa pensar em formas de encher tua vida do Espírito Santo e deixa que Ele faz o resto. Você cheio do Espírito Santo, você é um canal direto de Deus para as pessoas que estão com você. Fique em pé, por favor, para a gente encerrar. Papel. Deixa eu te falar uma coisa. Olha só. Eu contei para vocês aqui uma história real de treinadores que transformaram meros animais fracos em cavalos campeões. E eu não quero dizer aqui que, tipo assim, a gente não tem valor, assim como o cavalo, não é isso. Mas o que eu quero que você entenda é que estes mesmos processos que treinadores fazem para transformar alguém, um animal qualquer, em um animal acima da média, mostra pra gente de que você, que é filho de Deus, que é uma criação de Deus, você pode sair da mediocridade hoje e, se permitindo viver o processo de Deus, se transformar em alguém acima da média, se transformar num cristão de verdade, se transformar num cristão que, como Jesus falou, vai fazer as mesmas coisas que eles e coisas ainda maiores. Você tem noção do que é isso? Onde Jesus passava, as coisas mudavam. Jesus está falando que você pode fazer mais do que isso. Presta atenção. A gente falou aqui de 5 processos, mas talvez nessa noite, presta atenção aqui, talvez nessa noite o que você precisa é reconhecer quem você é. Talvez nessa noite o que você precisa é dar um passo para trás e falar: Jesus, eu preciso de você. Ou talvez nessa noite você precisa permitir que Jesus tire os pecados de dentro do teu coração. Talvez nessa noite você precisa limpar as feridas da tua vida, do teu emocional, do teu espiritual, pedindo perdão e perdoando coisas e pessoas que te fizeram mal. Ou talvez você precise nessa noite fazer um compromisso com o Senhor, de se firmar numa vida de oração, numa vida de alguém que lê e se alimenta da palavra, de alguém que pratica com disciplina a vida com Jesus. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o ponto que precisa ser tratado desse processo da nossa vida hoje, mas uma coisa eu te garanto: Jesus está olhando aqui para nós hoje e querendo te transformar em alguém diferente, querendo transformar a tua caminhada. E se algum desses processos hoje é uma realidade na sua vida, e você precisa nessa noite viver algum destes processos, eu quero te desafiar com coragem a vir nesse altar e se comprometer com o Senhor nessa noite. Talvez dizer para Ele quem você é, talvez fazer a decisão de colocar Jesus e escolher Jesus todos os dias na sua vida. Talvez seja de limpar as feridas perdoando, ou pedindo perdão. Ah, mas é tão difícil, mas essa pessoa me fez tão mal. Mas presta atenção, não deixa ser criada uma úlcera dentro de você.
É o perdão que resolve isso. Ou talvez você precisa se comprometer em ter uma vida de oração, uma vida na palavra. E o resto, meu filho, deixa que Jesus faz. O Espírito Santo está procurando aqueles que querem o adorar, aqueles que querem o buscar. O chamado de Jesus não é para só alguns, não. O chamado de Jesus é para todos aqueles que querem sair da mediocridade, que não querem ser aqueles que as pessoas olham e falam: olha que bonitinho, que legal. Não é isso não. O chamado é para você que quer subir de nível. Então, em nome de Jesus, se Deus está falando com você, sai do seu lugar agora, e nós vamos orar por todos vocês aqui, em nome de Jesus. Vamos cantar antes de nós orarmos, em nome de Jesus.